Quero te convidar a orar, fechar os seus olhos. Nós vamos orar pedindo a Deus que Ele fale conosco nessa noite. Queria que você fizesse a sua oração. Você sabe da sua necessidade, você sabe daquilo que você necessita, e queria que você colocasse diante de Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que quando nós concordamos com algo, quando 2 ou 3 estão reunidos e eles concordam com aquilo que eles estão pedindo, o Senhor Ele vem e Ele nos atende. Não é assim que nós cremos? Então nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, Deus, faça, Senhor, a Tua vontade, que nós saímos daqui cheios, Senhor, da Tua graça, ó Pai, que nós saímos daqui cheios, ó Pai, do Teu querer, da Tua vontade, que a Tua presença seja, ó Pai, notória aqui no nosso meio. Fortalece o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 5. O texto que nós vamos falar, fala de uma experiência que um paralítico teve com Jesus. E nós estamos vivenciando, o pastor trouxe, a sugestão de nós falarmos sobre o vento, o sopro, o vento do Espírito, o vento de Deus para nós, e isso nos alegra muito ver como Deus tem trazido, preparado toda a mensagem, tudo aquilo que tem sido feito aqui neste lugar, porque nós temos muito, meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia como igreja a melhorar. Nós temos muita coisa para fazer e nós percebemos, nós gostaríamos de ter um ministério de louvor cheio de instrumentistas aqui, e nós vamos trabalhar para isso, nós vamos trabalhar para cada dia tá fazendo algo melhor, porque o que nós fazemos é para o Senhor. Mas uma igreja, aquilo que nós não podemos perder, aquilo que nós não podemos deixar de ser, é uma igreja que conhece o Senhor, que conhece a Deus, porque nós temos o vento do Espírito, nós temos o vento de Deus, porque Ele vem sobre a igreja, mas também nós temos diversos outros ventos. E a igreja do Senhor, ela precisa ser capaz de diferenciar aquilo que vem e aquilo que não vem de Deus. Vamos ler o texto, para vocês não precisarem ficar muito tempo em pé. E depois que nós lermos o texto, nós voltamos a falar disso que eu estou falando. Na minha tradução aqui, ela tem um título que é A Cura Junto ao Tanque de Betesda. E em João, a partir do versículo 1, João 5, a partir do versículo 1, fala assim: algum tempo depois, e esse depois é depois que Jesus tinha ido para Nazaré, tinha tido lá as experiências dele lá na Galiléia, ele volta para a Judéia, ali em Jerusalém, para participar de uma festa. E aí, nesse tempo, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus, para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico, em outras traduções vai falar que em hebraico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era um paralítico, que fazia 38 anos que ele era paralítico. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua cama, a sua maca, em algumas traduções, e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar? E quando nós estamos falando do vento do Espírito, daquele vento que é o vento que sopra sobre o cristão, e nós falamos que nós precisamos saber diferenciar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, a única forma de nós diferenciarmos isso é conhecendo mais a Deus. E como é que nós podemos conhecer a Deus? Por nós mesmos, nós não podemos conhecer a Deus, porque Deus é Deus. Deus, Ele é para nós algo incompreensível. Se nós começarmos a pensar quem criou Deus, como é que foi e tal, nós não temos respostas para essas questões, porque são questões muito grandes para que a gente compreenda.
Então nós compreendemos, nós podemos entender, nós podemos conhecer a Deus a partir do que Ele quer revelar para nós. Então nós conhecemos a Deus a partir da sua própria revelação para nós. E como é que Deus se revelou para o ser humano? Através de Jesus Cristo. Então, entendendo o pensamento de Cristo, entendendo a ética cristã, entendendo a forma como Jesus vivia, o que ele pensava, como ele fazia, nós estamos conhecendo mais a Deus. E conhecendo a Deus, nós não estamos sujeitos a qualquer vento. Entendem isso que eu falei? E essa é uma passagem bíblica que às vezes nós passamos por ela muito rápido, e ela é muito profunda nas suas questões, e ela traz um conhecimento profundo de Jesus e do que é o Senhor. Um Deus, como não há outro, que se conte história sobre outro Deus, nem em mitologia nenhuma, que ele se preocupa com o ser humano, que ele ama o ser humano, a ponto de olhar para uma pessoa que está naquele tanque lá há 38 anos esperando algo, uma crendice, e ele vai ao encontro daquela pessoa para que ela pudesse ter uma experiência viva com ele. Esse é o Deus a quem nós cremos. Entenderam o que eu falei? O Deus que nós cremos é um Deus que ele nos ama a tal ponto que ele não fica indiferente ao nosso sofrimento. Algumas traduções, esse texto é um texto um pouco confuso, porque a forma que ele se coloca, parece que aquilo ali acontecia de fato, né? Que tinha um anjo que ia lá mover as águas e tal, mas o que muitos biblistas dizem é que nos textos originais mais antigos, o final do versículo 3 e o versículo 4, eles não estavam, que isso foi um adendo que foi acrescentado, que era uma crença. Havia uma crença de que aquelas águas eram agitadas de vez em quando, e que descia alguém ali e aquela pessoa era curada. Como nós temos diversas crendices hoje. Muitas. Final de ano tem gente que vai para lá pular ondinha, tem gente que vai fazer tal coisa, tem gente que guarda o santinho tal, porque ele vai te ajudar no casamento. São crendices. E tem pessoas que juram de pé junto que essas crendices fizeram alguma diferença para elas. Mas o fato é que Jesus, ele se compadece, ele sabe que existe um lugar, quando ele volta a Jerusalém, ele sabe que existe um lugar onde existem muitos enfermos. E que esses enfermos estão ali, alguns há muitos anos, esperando uma oportunidade para chegar ali e serem curados. Jesus então chega e ele observa um paralítico que já está há 38 anos naquele lugar. Meus irmãos, vocês imaginam como era aquele lugar? Eu, na minha imaginação, eu não imagino que seja um lugar limpo como nós temos aqui hoje, um lugar aconchegante como esse que nós temos aqui, e aqui teria um poço e as pessoas sentadas em cadeiras como essa, com ar-condicionado. Não imagino um lugar assim. Imagino um lugar sujo, com muitas pessoas jogadas ao chão, muitos paralíticos, muitas pessoas com dificuldades diversas, cegos, pedindo ajuda. Quando você começa a estudar a geografia daquele lugar, você vê que aquelas águas elas não eram contínuas, então tinha um momento que elas paravam, e aí, quando a água fica parada, tem uma série de questões que acontecem ali, e depois elas tinham um movimento, e imagina que o momento que aquela água começava a movimentar, havia-se a crença de que um anjo estava movimentando, e você consegue imaginar o tumulto que acontecia naquele lugar? As pessoas passando por cima daquele paralítico, cada um preocupado com a sua própria dificuldade, cada um preocupado com a sua própria doença, cada um preocupado com ser restabelecido ou conseguir alcançar aquilo que era o seu propósito, passando por cima daquele paralítico. E ele já estava ali há muito tempo.
A Bíblia nos traz um diálogo curto entre Jesus e aquele homem, mas eu gosto de imaginar mais elementos ali dentro. E Jesus, ele chega até aquele paralítico e ele entra naquele lugar e ele observa aquele paralítico e ele fala assim: na minha cabeça, é aquele ali com quem eu vou falar. Porque, gente, vocês já pararam para pensar, existiam muitos outros ali dentro. Muitos outros, que também estavam ali há algum tempo e que também tinham enfermidades. Mas Jesus sabia que bastava que um recebesse e que o testemunho daquele que recebeu era suficiente para que os outros também crescem e para que os outros também depois passassem a entender que aquilo ali não era o que trazia a cura e a salvação, que a salvação vinha dele. Entendem? Aquele paralítico, depois pelo diálogo, e nós vamos falar sobre o diálogo dele, ele não parecia ter esperança mais de que ele pudesse ser curado naquele lugar, mas ele estava ali constantemente, ele ia todos os dias para lá, mesmo sem ter esperança de que algo pudesse acontecer, porque ele fala para Jesus assim: olha, não tem ninguém que me leve lá, o anjo vem aqui, quando as águas são agitadas, outro vai e entra na minha frente, eu não tenho como ir. Ele não tinha esperança, mas ele estava lá, meu irmão e minha irmã, e sabia que tem crente que vem para a igreja assim também, sem expectativa. Mas lá só tem, as pessoas falam bem, tem aquele pastor lá que é gente boa, que é legal, eu vou para lá, vou sentar lá. Meu irmão, só que aqui nós não estamos falando de crendices. O que é pregado neste lugar é um Deus vivo que faz as coisas acontecerem. É um Deus que faz toda a diferença. E você, quando sair da sua casa para vir para este lugar, você tem que vir cheio de expectativa daquilo que Deus vai fazer aqui, porque Ele é Senhor. Não precisa vir para cá marcar ponto. Já marquei meu ponto, agora bati o ponto, essa semana está tranquilo, já está salva. Não tem isso. Venha com expectativa. Venha crendo que você vai para um lugar onde existe um Deus, que Ele faz toda a diferença. Sabe? Não se acostume a vir aos cultos. Venha sempre com uma expectativa nova. Nós somos metodistas, né? Na história do metodismo, diz que um determinado dia de maio, um homem chamado John Wesley, que é considerado um dos principais, né? Se não o principal iniciador desse movimento metodista, ele estava em casa sem muita vontade de ir até uma reunião, e ele vai sem vontade mesmo, ele vai àquela reunião e ali alguém começa a ler uma introdução ao livro de Romanos, e ele fala que ali ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. E ele, já sendo pastor, já tendo uma vida, uma caminhada com Deus, ele fala que ali pela primeira vez ele teve certeza. Ele viveu o que está em Romanos 6. O Espírito dele testifica com o Espírito de Deus de que ele é filho de Deus. E eu quero te dizer que se você não sente o teu Espírito testificando com o Espírito de Deus, de que você é salvo por Ele, de que você é filho de Deus, você deve parar todas as outras coisas que você está buscando e vir para esta igreja cheio de expectativa de que o Senhor venha no seu coração e te dê essa certeza, porque isso vai fazer toda a diferença na sua forma de viver. O nosso chamado para pregar, o nosso chamado para estar aqui na igreja, não é um chamado para animar vocês, para que vocês passem a semana animados e aí no domingo vem aqui e a gente anima de novo, porque tem muito isso. Principalmente nas empresas hoje, eu trabalhei para uma empresa há muitos anos quando eu vim aqui para o Rio, eu trabalhei para uma empresa que todos os dias você tinha que passar lá de manhã, porque era uma empresa que você representava alguns produtos, e para você conseguir ter motivação, garra para passar o dia inteiro, a empresa precisava fazer uma dinâmica todo dia para você conseguir ter assim. A igreja não é isso.
A igreja não vive de animação de pastor, de nada disso. A igreja vive pelo poder daquele que é Senhor desta igreja, pelo que Ele faz na vida de vocês, pelo que Ele faz na nossa vida e pelo que vocês vêm aqui contar daquilo que Ele fez, testemunhando daquilo que o Senhor fez em nós. Foi isso que acontece com esse homem depois que ele vive a experiência com Deus. Então Jesus chega diante daquele paralítico, que já estava há 38 anos paralítico. Jesus chega diante dele e pergunta assim: você quer ser curado? O que ele responde para Jesus? Olha na Bíblia de vocês. A resposta para essa pergunta, ela parece muito simples. Você quer ser curado? Sim. Mas ele não responde sim. Ele se queixa. Ele se queixa. Ele fala assim: olha, eu estou aqui já há tanto tempo, e quando as águas são agitadas, Jesus podia ter virado para ele, e pode ter sido assim, a Bíblia... Não é isso que eu estou te perguntando. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Essa era a pergunta de Jesus. Sabe, e essa pergunta, ela me remete, a forma como aquele homem responde essa pergunta, ela me remete a um fato de que há uma questão que me faz pensar a cada dia na minha vida de onde eu estou colocando a minha esperança, onde eu estou colocando a minha fé. Porque pode ser, meu irmão e minha irmã, que a gente acorde todos os dias e fique esperando assim: é hoje que o fulano vai ligar, vai falar comigo. É hoje que vai acontecer aquela coisa, a pessoa do meu emprego vai se lembrar de mim, o meu chefe vai se lembrar de mim. Imagina José. José podia ter todos os dias a esperança de que o copeiro do faraó iria se lembrar dele. Por quê? Porque José interpreta, lembram disso? José interpreta o sonho do copeiro. O copeiro que estava na prisão, ele volta para o faraó e José fala assim: olha, se lembra de mim. E José podia acordar todos os dias assim: poxa, é hoje que aquele copeiro vai lembrar de mim. E aí alguém podia chegar perto dele para ilustrar o texto e falar assim: José, você quer sair dessa prisão? Ele podia falar assim: poxa, o copeiro não lembra de mim, como é que eu vou sair da prisão? Percebem como às vezes nós podemos estar apegados a questões que são práticas, que existe alguém de repente que a gente observa que pudesse dar alguma ajuda e nos tirar daquela situação, e a gente às vezes coloca a nossa expectativa nessa pessoa, mas o fato é que a nossa expectativa, a expectativa do cristão, a expectativa do homem e da mulher do Senhor, ela deve estar em cima do Deus a quem nós servimos. Porque isso é que faz toda a diferença. Porque quando Deus opera em nós, quando Deus realiza o querer dele em nós, na hora que nós formos contar isso para as outras pessoas, nós não vamos falar que fomos ajudados pelo fulano ou pelo ciclano. Nós vamos falar que nós cremos em um Deus que faz todas as coisas, e Ele é aquele que cuida de nós, e Ele que cuidou de nós. E quando nós fazemos isso, o nome do Senhor é glorificado, a obra que Ele tem proposto para nós, ela é realizada. Entendem, gente? É assim que funciona. O homem e a mulher do Senhor, o homem e a mulher de Deus, ele caminha segundo aquilo que é propósito de Deus para nós. E pode ser que a gente não entenda às vezes. Pode ser que a gente não entenda. Mas Deus nos ama de tal forma, que às vezes não, nesse caso aqui especificamente, Deus amou aquele homem de tal forma, que Ele foi buscá-lo. E sabe que Deus ir nos buscar, o ideal é que fosse assim: Wesley, volta, vem, e que o nosso coração fosse um coração maleável, que a nossa mente fosse uma mente aberta para o Senhor, que no momento que Deus começasse a falar comigo: Wesley, você está no caminho errado, eu fizesse, opa, me corrijo. Eu brinco e falo, e é uma brincadeira séria,
que eu oro ao Senhor desde muito jovem, assim, Senhor, que eu aprenda rápido. Eu oro pedindo a Deus que eu tenha um coração ensinável, porque Deus me ama tanto, mas me ama tanto, que Ele permite que eu passe por dificuldades para aprender. Que Ele às vezes deixa eu entrar em situações difíceis para que eu aprenda e retorne para Ele. Porque o mais importante da nossa vida, meu irmão e minha irmã, é caminhar com o Senhor. Isso é o mais importante. O resto todo é acessório na vida do cristão e da cristã. Mas quantas vezes nós perdemos tempo falando ou dedicando as nossas melhores forças às outras questões que não são essas? Ah, pastor, você está dizendo que a gente então não precisa trabalhar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que dentro do seu trabalho, a tua expectativa também tem que ser de ali ser cristão e ser referência para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Eu estou dizendo que indo na caminhada, enquanto você vai, você caminha pregando o Evangelho do Senhor, se necessário for, usando palavras, mas o tempo todo com a sua vida. É assim que caminha o homem e a mulher de Deus. Jesus, ao chegar diante daquele paralítico, e aquele paralítico, ele possivelmente, ele já leva um susto quando alguém vem falar com ele. Passando no meio de todos os outros, Jesus vem falar diretamente com ele, e ele possivelmente pensa assim, olha, por que você está falando comigo? Ele olha para o lado e fala assim, olha, você falando comigo? Ele não sabia quem era Jesus, mas ele vê um homem que chega, se dirige a ele e começa a falar com ele, num lugar que ele não tinha o costume de que as pessoas pudessem, e muito menos que o tratassem bem, com educação. Porque a enfermidade dele era tida como fruto de um pecado dele ou dos pais. Então não tinha motivo para alguém tratá-lo bem segundo aquela lógica do momento ali. Mas Jesus, ele demonstra que existe toda outra forma de ver as situações. E na verdade a enfermidade desse homem, no final, ela glorifica o nome do Senhor. Quando Jesus chega diante dele e pergunta para ele, quer ser curado? A resposta dele não é que eu quero ser curado. Até que Jesus continua falando com ele, e chega um momento que Jesus fala assim, olha, e eu acrescento, que ele poderia ter dito isso, para que se manifeste a glória do Senhor neste lugar, para que vocês vejam que vocês não têm que estar esperando a água do tanque balançar, que isso é perder tempo, porque você tem contigo agora aquele que é Senhor e Salvador de todas as coisas. O seu Senhor e Salvador, Ele está caminhando contigo. Ele não aparece de vez em quando as águas são balançadas. Ele não precisa de vir um movimento diferente, não precisa ser de 10 em 10 anos, não precisa ser de 2 em 2 anos, não precisa ser, o Senhor está conosco o tempo todo, e agora que Ele está diante de você, Ele te pergunta, como perguntou para o paralítico, queres ser curado? E aí ele fala, levanta, toma o teu leito, toma a tua cama, pega a tua maca e anda. Isso é o que o Senhor faz. Não há outro, meu irmão, minha irmã, na história, que tenha feito algo semelhante. Não há outro. O texto ele traz 3 características que eu queria que você frisasse nessa noite. Dentro da nossa perspectiva de conhecer a Deus, de saber o Deus com quem nós estamos lidando. A primeira perspectiva é a que nós temos um Deus que ele vai ao encontro do que sofre. E nós temos um Deus e nós cremos dessa forma, e não é todo mundo que crê dessa forma que eu vou falar agora, um Deus que está interessado em salvar a todos. Não existem alguns que são eleitos e outros que não são. Nós cremos num Deus que está interessado em salvar a todos. Todos.
Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com você. O amor de Deus por nós é esse. Um Deus que vai ao encontro do que sofre. O segundo é um Deus que se faz conhecer por meio de Cristo. Sempre que você quiser saber algo sobre Deus, como é que seria o agir de Deus nesse ponto, procura um momento onde Cristo atuou. Procura uma parábola, procura um texto bíblico que fale de uma experiência com Cristo, porque ali você vai ver o que Deus faria. Porque Cristo se manifesta para nós, Deus se revela para nós, através de Cristo. O terceiro ponto é de um Deus que ele se coloca assim, ele se colocou assim para Abraão, ele começa a constituir um povo para ele, com essa visão de um Deus que é suficiente. Então que eu e você, meu irmão e minha irmã, a cada dia nós possamos examinar a nossa vida e ver se nós não estamos colocando a nossa esperança, a nossa expectativa em alguma crendice, em alguma outra coisa que não seja o Senhor, porque Ele é suficiente. E Ele não dialoga com essas outras coisas. Não dialoga. Que a gente avalie a nossa vida cada dia. Homens e mulheres do Senhor, nós cremos em um Deus que é suficiente para cuidar das coisas que nós precisamos. Pastor, quem não veio hoje, quem não ouviu a pregação hoje pela manhã, deve ouvi-la. Está lá disponível no YouTube. É no YouTube, né, pastor? No YouTube, deve ouvi-la. Foi uma bênção. Foi uma bênção. De um rei que em um momento ele confia nas próprias forças e depois ele entende que a sua dependência, que a dependência dele deve estar no Senhor. E quando ele coloca a dependência dele no Senhor é que as coisas acontecem. A nossa dependência, meu irmão e minha irmã, ela precisa estar em Deus. Eu sei que eu estou repetindo muito isso, mas eu estou repetindo para que você grave isso que eu estou falando. Porque eu quero muito ver Deus fazendo grandes coisas neste lugar, porque quando Deus começa a agir, quando Deus faz, nós cremos que todas as coisas vão se colocando na forma que Ele quer que aconteçam. Eu sei que o mesmo Deus que agia no passado é o Deus que age no presente. Nós vemos a mão de Deus agindo aqui, e eu quero poder chegar aqui nesse altar e contar muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito por mim, daquilo que Deus tem feito. Eu creio que eu vou contar esses testemunhos aqui. Eu creio que vocês vão contar também muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado nesse lugar. Mas para que nós possamos viver essas experiências com Deus, nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Foram 38 anos daquele homem vivendo, esperando que algo acontecesse para que ele pudesse ser curado. Eu não sei quanto, e não sei se é o caso de alguém aqui, não sei se é, mas às vezes, mais uma vez, às vezes a gente está dentro da igreja e precisa viver aquela experiência com Deus. O fato de estar dentro da igreja, sentado nos bancos, não é suficiente, meu irmão e minha irmã. Nós estávamos viajando esses dias, né? E a gente viajou de carro, e viajar de carro é legal, que te dá a possibilidade às vezes de ouvir muitas histórias dos seus filhos e tal. E a Patrícia estava conversando com eles em um determinado momento, e a Patrícia estava lembrando de Naamã e contando a história de Naamã, que era lá um chefe do exército sírio, né? Da Síria. E ele conversa lá, e ele ficou com lepra. Seu corpo ficou tomado por lepra, e tinha lá na Síria que, quando eles tomaram o povo de Israel, os israelitas foram subjugados e foram levados para a Síria para servir lá aos assírios. E havia uma menina que era escrava na casa desse senhor, e ela falou com ele assim: ó, lá na minha terra tem alguém que faz diferença aí, que te cura aí. E quando ele chega para falar com Eliseu,
para ver se vocês estavam atentos, tá? Aí quando ele chega para falar com Eliseu, Eliseu fala assim, olha, vai, fala com ele que não precisa nem vir aqui, vai lá no rio Jordão e mergulha 7 vezes. E eu contei essa história toda só para falar o que a Patrícia falou para as crianças, que era assim, ó, a cura não foi progressiva. Assim, ele entrou no primeiro mergulho e saiu melhor um pouquinho. Aí ele falou assim, opa, vou para o segundo, que eu já estou melhor. Ele foi para o segundo, saiu melhor um pouquinho, opa, foi pro... Não foi assim. Ele foi no primeiro e nada aconteceu. Ele foi no segundo e nada aconteceu. Ele foi no terceiro e nada aconteceu. E ele podia ter desistido no caminho. Quando ele foi curado? No 7º mergulho. Quando ele obedeceu à voz do profeta. Quando ele fez aquilo que o Senhor falou para ele fazer. Ele viveu a experiência de ser curado da lepra. Entende? Tem o homem e a mulher de Deus, muitas vezes, ele perde a oportunidade. Porque ele aceita Deus mais ou menos, aceita Jesus mais ou menos. Não, aceito, vou lá, estou fazendo a minha parte, bati o meu ponto. E o que nós precisamos fazer, meu irmão e minha irmã, é mergulhar naquilo que é o nosso Deus. É experimentar aquilo que é o nosso Deus a fundo. É ter profundidade com Ele. É conhecê-lo profundamente. É buscá-lo profundamente. É dobrar os seus joelhos, se for assim que o Senhor colocar no seu coração. É sentar num cantinho da cadeira aonde o Senhor colocar no seu coração. É ficar em pé. É fazer do jeito que o Senhor colocar no seu coração. Mas que você busque ter intimidade com esse Deus. Você busque experimentar daquilo que Ele tem para você. Porque é isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. No texto que a gente leu, para além de Jesus curar o paralítico, além de Jesus curá-lo, Jesus o livra de uma escravidão, Jesus o livra de um sentimento de mendicância, que já havia 38 anos. Jesus não só cura aquele homem, Jesus restaura a dignidade dele. É isso que o Senhor quer fazer conosco. E aí, meu irmão e minha irmã, só existe um caminho para isso. Nosso caminho é seguir a Cristo. Nosso caminho, uma vez que nós optamos por servir ao Senhor, nosso caminho é estar junto com Ele, é conhecê-lo na sua inteireza. E aí eu quero te fazer um desafio, agora, como eu tenho sido muito abençoado aqui na igreja com as palavras que eu tenho recebido, com aquilo que Deus tem feito aqui. Quando nós... O que acontece quando a gente descobre um remédio que pega uma dor nossa, ou que pega algo que era costumeiro na nossa vida, algum sofrimento, pode ser uma dor, pode ser uma rinite, qualquer coisa desse tipo, e a gente descobre um remédio que nos cura, a gente descobre um remédio que faz aquilo passar. Nós contamos para os outros ou guardamos para a gente? Nós contamos. Traga mais pessoas para serem abençoadas aqui com você, em nome de Jesus. E deixa que o Senhor é que faz a obra. Nosso papel é convidar. Nosso papel é convidar. Nosso papel é falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E deixa que o Senhor faz a obra. E deixa que o Senhor vai fazer a obra. Então eu quero te convidar, primeiro, a experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida. Experimentar. A viver essa profundidade com Deus. E segundo, para vivendo, experimentando desse Deus, convidar outras pessoas para que experimentem também. Amém? E vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Quero te convidar a orar, pedindo a Deus que faça dessa forma. Quero te convidar a orar pedindo assim, Senhor, que eu não tenha uma experiência rasa contigo. Que eu não tenha... E aí, meu irmão e minha irmã, assim, abre o seu coração mesmo para Deus. Senhor,
Estou sem força para pedir, não sei como fazer, mas abre, porque nós cremos que o Espírito Santo, que esse vento do Espírito que veio sobre lá em Pentecostes, que esse vento que vem, que nos toma e que nos faz ter força e que nos orienta e que nos conduz, nós cremos que é Ele que age neste lugar e Ele que vai agir na sua vida em nome de Jesus. E eu quero te convidar para fazer essa oração. Primeiro, que você viva uma experiência profunda com Deus. E depois que vivendo uma experiência profunda com Deus, que você seja instrumento para que outros também vivam essa experiência em nome de Jesus. Aquele homem, depois de curado, a Bíblia fala lá no final do capítulo 5, vai falar, mais ou menos no meio do capítulo 5, na verdade, vai falar de que ele depois, ele não sabia quem era Jesus, mas Jesus aparece para ele, e os judeus interrogavam, mas quem foi que te curou? E ele não sabia falar, mas depois Jesus aparece para ele de novo e fala assim, e agora, como é que você está? E aí a hora que ele reconhece Jesus, a hora que ele entende que foi Jesus que o curou, ele volta correndo e conta sobre aquele quem o curou. Então nós vamos pedir a Deus que nos permita conhecê-lo através de Cristo. E segundo, que nós sejamos instrumentos para que outros também o conheçam em nome de Jesus, porque esse é o propósito de Deus para nós, para a igreja dele, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, agradecidos porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, agradecidos porque se nós estamos aqui neste lugar, ó Pai, é porque nós reconhecemos a Ti como nosso Senhor, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito por nós. E muitas coisas, ó Deus, nós teríamos para contar, ó Deus, sobre tudo que o Senhor já fez e tem feito por nós. E essa experiência contigo, Deus, assim como diz a Tua palavra, essa experiência que nós já vivemos contigo, é ela que nos dá a esperança de que o Deus que agia no passado é o mesmo Deus que continua agindo hoje. Senhor, essa experiência que nós vivemos contigo, essas experiências que nós vivemos contigo, é que nos dá a esperança, ó Deus, de que no nosso futuro o Senhor continuará conduzindo os nossos passos e nos livrará de toda obra maligna, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença no nosso meio. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é muito bom. Deus amado, traga à nossa memória, Deus, essas experiências, que a cada dia, Deus, nós possamos aprofundar o nosso conhecimento, ó Pai, aprofundar a nossa vivência contigo. Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença ao nosso lado em tempo todo, ó Deus. Senhor, e vivendo essas experiências contigo, que nós sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor, para que outros também venham a conhecê-lo, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a ter isso como objetivo. Se você não tem tido ainda um sentimento de vir aqui e de ser abençoado, de viver experiências profundas com Deus aqui, eu quero te convidar a orar pelos seus pastores, a orar pela tua igreja, para que ela seja uma igreja que prega a palavra do Senhor, onde a mão do Senhor acontece, onde a obra do Senhor acontece, onde as coisas que o Senhor quer fazer aconteçam, porque é para isso que nós somos igreja. E uma vez que o Senhor começar a fazer isso, que você se comprometa a trazer pessoas aqui para viver as experiências que nós estamos vivendo com Deus neste lugar, em nome de Jesus. Amém?